Infelizmente, hoje, todas as mídias internacionais com credibilidade, como o Financial Times, como o New York Times e como o Le Monde, publicam a panaceia que o Brasil está vivendo com a crise de credibilidade do presidente, que não respeita as medidas sanitárias, que não acredita e não dá valor às mortes que estão acontecendo no país e a crescente curva de infectados, que não esboça um planejamento estratégico capaz de conter o avanço da pandemia, que não tem interlocução com os líderes do país, nem do Congresso, nem do Judiciário, que não consegue se articular com os governadores, e a análise desses jornais é triste. Nós viramos um escárnio mundial. O nosso presidente está sendo tratado como se fosse um palhaço. E é uma coisa profundamente vergonhosa. E não fosse apenas isso, e essa situação vai produzir imenso comprometimento para o país. Eu fico estarrecido como nós conseguimos eleger um presidente completamente desqualificado para o cargo. E aqui eu não quero entrar nem nas questões de cunho de pensamento ideológico, de postura pessoal, de envergadura para o cargo. Eu quero tratar apenas da questão de capacidade de execução, de habilidades necessárias para a gestão. O presidente Bolsonaro passou 30 anos no Congresso sem jamais ter aprovado um projeto. A sua formação militar não o qualifica para ser um gestor de um país. E, obviamente, nós estamos vendo que tudo isso se reflete agora diante de uma crise de envergadura global. Mesmo antes, o país não dava sinais claros de recuperação. As coisas estavam se arrastando. E agora, com os impactos econômicos da pandemia, nós não sabemos para onde o país vai. E não era difícil de imaginar isso. Eu comparo o Bolsonaro ao Dunga, capitão da Copa de 94 pelo Brasil e campeão do mundo. Dunga logo depois surgiu como técnico da seleção. E eu pensei, isso não vai funcionar nunca, como alguém que vai ser técnico da seleção brasileira sem ter ganho um campeonato local, estadual ou nacional. Isso, obviamente, não tem como funcionar. Eu tenho 35 anos de profissão, mas eu não comecei como empresário, eu comecei como estagiário. Eu passei em todos os estágios da área de tecnologia, como operador, como conferente, como programador, como analista de sistema, como analista consultor, como especialista em tecnologia e negócios, até chegar a ser gerente, diretor, a poder fazer negócios de grande porte. Ninguém pode começar pelo fim. Isso, obviamente, jamais vai funcionar. Quando eu olho para a Escritura e me deparo com os conselhos de Paulo para Timóteo, que estava na igreja de Éfeso, a carta de 1 a Timóteo foi escrita ali por volta de 65 depois de Cristo, quando o apóstolo estava na Macedônia. E ele dá um conselho a Timóteo sobre a forma de divisão do trabalho na igreja local e também de responsabilidades. E diz assim: Timóteo, quanto aos diáconos, é importante que eles sejam experimentados. A figura do diácono surge ali no livro de Atos dos Apóstolos, logo no começo, quando Pedro e os demais apóstolos se reúnem e dizem: olha, nós não temos como dar conta de tanta tarefa. Nós precisamos nos dedicar à oração, ao ensino e à pregação. Precisamos de uma equipe de pessoas que possa atender às demandas administrativas, de donativos, de suprir as ofertas às viúvas, aos órfãos, de cuidar dos necessitados, dos estrangeiros. E então foi criado a diaconia. Era um serviço operacional simples, mas extremamente importante para a execução da tarefa da igreja, sobretudo do ponto de vista social. Pois bem, Paulo, tratando dessa questão extremamente simples, que está na base da estrutura da comunidade local, diz para o filho na fé: esses homens que você vai colocar precisam ser experimentados, ou seja, precisa ser gente com habilidade, com capacidade para exercer essa tarefa.
Você já imaginou quais são os requisitos para se governar um país? Não é simples, meu amigo. É coisa muito complexa. E se não for executado, nós todos vamos para a bancarrota. A gente pode até fingir que Bolsonaro é o presidente. Ele pode fingir que é o presidente. O problema é que o mundo não acredita nisso. E nós estamos cada vez mais sem credibilidade. As nossas instituições estão fragilizadas diante de tantos embates. Estamos em meio a rumores de golpe militar. Estamos com dificuldade de interlocução do país com os institutos internacionais. 2 ministros da saúde foram demitidos em meio à pandemia, 2 médicos, e agora nós temos um especialista em logística do Exército à frente do comando do Ministério. Temos problemas gravíssimos econômicos, não conseguimos implantar as reformas tributária, administrativa, fiscal, e eu fico me perguntando, o que será do país com um presidente tão desacreditado no momento em que nós vamos precisar dramaticamente de recursos externos e de investimentos? Vamos conversando por aqui, de encontro em encontro, a mente abre, o coração expande, e mais eu vou te falando no caminho.